ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Pelo amor de Deus, tô até com o cabelo pra cima, gente. Ô, meu pai do céu, muito boa noite, pró-lacradoras e pró-lacradores do meu coração. Tudo bem com vocês? Amores, imprevistos acontecem, nosso Pandinha já tá chegando, então a gente resolveu dar aqui uma pequena invertida no horário. Aula de literatura agora, 8h30, aula de sociologia com Pandinha. Fechado? A gente só precisou fazer essa inversão porque o trânsito hoje na Barra da Tijuca está caótico. Sorte nossa que eu moro aqui pertinho. Então o Pandinha falou, Dieguinho, pelo amor de Deus, me ajuda. Vim correndo pra chegar aqui pra pertinho de vocês e estamos juntos, tá? Daqui a pouquinho o Pandinha chega, conteúdo normal, tá tudo sob controle. Só o trânsito desta cidade maravilhosa que realmente atrapalhou aqui nosso andamento hoje, mas agora tá tudo fluindo bem. Como é que vocês estão? Tranquilo? Ó, tô aqui com meu copo de café ainda, a chave do carro, cheguei jogando tudo, né? Porque eu vim com um casaco hoje maravilhoso, já entrei aqui na blusa do Pro Enem, não deu nem tempo de passar o negocinho aqui na cara, mas tá bom. Tô bem? O que vocês acham? Tá ok? Tá legalzinho? Tá suave? Porque hoje a gente vai continuar falando de romantismo, beleza? Já é um assunto que a gente vem conversando há 3 semanas, né? Hoje é a terceira e última semana pra gente findar esse conteúdo, né? Que revela um processo importante na literatura, não só mundial, mas principalmente do nosso país. E aí na semana passada, muitos de vocês perguntaram onde é que estava, né, o José de Alencar. Ele está aqui, meu amor. José de Alencar está aqui. Porque nossas 3 últimas aulas, eu já vou girar aqui para o TBT, ó, no nosso TBT, né, nesses 5 séculos de história, até agora a gente já conversou sobre quinhentismo, barroco, arcadismo, fincamos aqui no romantismo nessas 3 semanas. Na primeira semana de romantismo, a gente falou sobre o contexto geral. Então a gente conversou sobre Revolução Francesa na Europa e sobre o processo de independência do Brasil em 1822. Vejam que ele está bem associadinho, ó. 1836 é o início do romantismo aqui no Brasil. Está muito associado, né? Está intrínseco ao processo de independência. Então a gente sistematizou esse entendimento, né? As 2 imagens. Eu estou gostando muito desse dado e vocês estão trazendo um retorno muito positivo, né? Ah, Diego, fui fazer a questão de quinhentismo, lembrei lá da imagem das caravelas chegando ao Brasil. Fui fazer questão de barroco, lembrei da ostentação das igrejas, da imagem do Cristo, né, aquele apelo, né, sentimental, aquela comoção da imagem de Cristo. Então, acho que memorizar, né, internalizar essas imagens acaba sendo aí uma dica muito interessante para os seus estudos em literatura. E no romantismo não é diferente, né? Quando a gente fala do panorama mundial do romantismo, a imagem que tem que ficar na nossa cabeça é a imagem da Revolução Francesa, revolução de base burguesa. Lembra disso? Então eu tenho uma burguesia com um desejo reformista, né, com um desejo de transformar os aspectos sociais, econômicos, políticos e também artísticos do continente europeu, né? E aqui no Brasil, o fato que inspira esse movimento literário é, de fato, a independência política em relação a Portugal. Tudo bem? Foi isso que nós vimos no nosso primeiro encontro sobre romantismo. Na semana passada, a gente sofreu, né? A gente sofreu bastante com as fases da poesia. Lembra disso? A gente estudou a poesia romântica no Brasil. Vimos que a primeira fase, eu vou até passar aqui, que eu sistematizei tudo isso para vocês, ó. Olha só, vamos relembrar o contexto primeiro, né? Portugal em crise, né? Bloqueio continental pelo brabo do Napoleão Bonaparte, 1808, família real chega ao Brasil.
Com a família real no Brasil, esse dado vai ser importantíssimo pra gente. A gente vem comentando sobre ele nas últimas 2 semanas, mas hoje ele ganha um contorno super específico, que é a circulação de periódicos. Periódico aqui, galera, é o jornal, né? Então eu tô falando da circulação de folhetins. Já já você vai perceber como que isso inspira esse movimento da prosa romântica no Brasil, tá? Essa circulação de texto que até então era muito restrito, né, à elite. Não é que a população mais pobre, evidentemente, vai ter acesso à cultura e à literatura. Claro que não, ainda eram, em sua maioria, analfabetos. Mas a gente vai perceber que há um começo, né, de um espírito de circulação de folhetins na sociedade, estimulando a leitura da burguesia. Beleza? Em seguida, lembra desse Dom João VI, porque de vez em quando não caem umas pinturas na tua prova do Enem? Tu não olha lá a prova e fala, caraca, questão de pintura, questão de tela, às vezes é uma questão mais subjetiva, mas frequentemente tem um cara na sua prova chamado Debré, que é exatamente um pintor francês convocado por Dom João VI para pintar, né, esse Brasil pós-independência, né, justamente ali com os ares do processo de escravidão ainda existente na nossa sociedade. Beleza? Em 1822, temos o processo de independência política do Brasil e aí, claro, o nosso romantismo ele serve para identificar, delinear, né, pautar o conceito de brasilidade. A gente vem batendo nisso aqui nas últimas 3 semanas, não é isso? A gente vem falando frequentemente que o objetivo do romantismo no Brasil ganha esse contorno de identidade, ganha esse contorno de pátria. E aí, na semana passada, pintou o Milzão, né, o Milzão, a gente já falou disso, em vários vestibulares isolados que vocês fazem aí no estado, na cidade de vocês, se houver, por que não, né, esse tema da construção de brasilidade, o que é ser brasileiro, o que tem a ver o valor patriota, né, com a identidade nacional, é um tema riquíssimo, né, tá aí o romantismo para ser um fundo contextualizador para a sua produção textual, tá? Pra galera que tá chegando agora, pintou esse Milzão, tu já sabe o quê? Que é exatamente uma articulação para tua redação, é um repertório sociocultural para um possível tema de redação. Beleza? E aí na semana passada a gente parou aqui, não foi isso? A gente conversou sobre as 3 fases, as 3 gerações da poesia romântica no Brasil. A primeira delas, a gente convencionou chamar de nacionalista ou indianista. Claro, destaque para Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, porque esta poesia servia exatamente para definir o que era ser brasileiro. E o conceito de brasilidade perpassava por 2 ícones de brasilidade da época. O indígena, alçado a um patamar de herói nacional, e a natureza, extremamente exuberante. Por isso que essa geração foi chamada de nacionalista ou indianista. Suave? A segunda geração aqui a gente sofreu semana passada, né? Teve gente mandando mensagem, professor, chorei. Não lembro quem, mas teve alguém saindo da aula e indo ouvir a música Yellow do Coldplay, né, que foi a sugestão da semana passada. Música linda, né? Mas o pessoal chorando, né, indo às lágrimas. Coisa linda, isso prova que amar não faz bem, não é verdade? O pessoal romantiza muito o ato do amor, mas o ato do amor realmente, ó, só leva a gente à falência, né? Só leva a gente a sofrer. A verdade é essa. Marília Mendonça sempre esteve certa, né? Marília Mendonça, musa, sempre esteve certa. Então, ó, segunda geração, chamada de ultra-romântico mal do século, né? Exatamente nesse papel de Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Olha quem chegou. Aí, ó. Olha aqui. Ué, tá Tigongô, viu? Tô vivo, gente. Daqui a pouquinho ele tá aí, tá, galera? Chegou em paz, chegou bem, beleza? Então, ó, segunda geração, Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu tematizando esse medo de amar, não é verdade? Aí a gente sofreu horrores, né? E na terceira geração, cadê os pica-flor aí? Hein? Cadê o pessoal do Pica-Flor? Na terceira geração ele voltou, né? Esse espírito erótico da poesia. Daqui a pouco vai ter alguma coisa aí, não sei, né? Um tuitaço, alguma coisa aqui envolvendo essa poesia erótica de que vocês tanto gostam. Queria entender, né? Esse dado literário que toda vez que a gente fala de poesia erótica, os ânimos ficam, né? Deus nos livre, misericórdia, né? Então essa terceira geração, na poesia social ou condoreira, a ideia de Castro Alves e de Souza Andrade era exatamente a república e principalmente falar sobre o trabalho escravo, questionar, denunciar o trabalho escravo no Brasil.
Mas a gente viu, né, que Castro Alves, lá no finalzinho dessa terceira geração, ele começou a materializar, a concretizar a sua relação amorosa. E aí a gente percebe que essa terceira geração, no quesito lirismo, né, no quesito sensibilidade feminina, é o oposto da segunda. Porque na segunda geração, a mulher fica muito idealizada. Não foi isso que vimos semana passada? A mulher fica extremamente romantizada, né, distante desse eu lírico. Daí o sentimento ali, né, de desejar a morte porque ele não conseguiu conquistar a mulher que ele tanto sonhou em conquistar. Já na terceira geração, Castro Alves sexualiza essa mulher. Lembra quando ele fala do abraço no seio, que aquele seio ele vai às nuvens, né, o pensamento dele que vai ao além, né? Já é uma poesia muito mais sexualizada pra galera aí que eu aprendi um termo, inclusive, na semana passada, porque depois da aula eu gosto de ver, né? Aprendi um termo com vocês, que é o termo sarnear. Você conhecia esse termo, meu diretor? Sarnear? Já ouviu falar? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Sarnear, sarneou. E aí eu fui procurar, né, exatamente o significado. Sarnear é o quê, gente? Eu não sei nem definir, né? Sarnear é o quê, meu diretor, pra você? Sarnear é tipo tirar onda. Tirar onda, tirar onda. É isso? Sarnear, sarneou, tirou onda, né? Muito bom. Então, perfeito. Castro Alves, na sua terceira geração, além, claro, né, de arrasar, de lacrar, falando de poesia social, ele também sarneou, que termo lindo, né? Castro Alves também sarneou ao falar sobre essa relação concreta com a mulher, uma relação de fato carnal. Digo então que Castro Alves é um sarneador, né? Chegamos a essa conclusão. Que maravilha, pro Enem também a cultura. Beleza? Meus lindos, chegamos ao foco então da aula de hoje. Vou beber meu café, que eu peguei este café tem 20 minutos e até agora, né, eu não bebi. Vim aqui correndo, fiquei falando com vocês o TBT eterno da aula passada e não bebi meu café. Com a sua licença. Agora sim podemos começar o romantismo, né, este belo movimento literário, agora na parte de prosa. E eu achei muito interessante que vocês, na semana passada, falaram exatamente, estou me sentindo falta do José de Alencar, em que geração eu aloco o José de Alencar? O povo ficou desesperado ali no chat, né, porque eu não tinha falado do José de Alencar. Por uma questão óbvia, né? O José de Alencar, ele não vai ser enquadrado na poesia, e sim na prosa. Ele escreve livros. Qual é a diferença? Uma poesia é um textozinho de versos e estrofes, né? Um poema. Já a prosa vai ser um texto escrito em parágrafos, linhas contínuas, capítulos, que vão circular nesse momento aqui no Brasil por meio de folhetins. Amores, o que era um folhetim? Era exatamente um jornal, né? Era exatamente um periódico que circulava semanalmente, de 15 em 15 dias, mensalmente, na sociedade. Então, a sociedade burguesa comprava, né, o folhetim da semana, começava a ler ali algum texto, né, alguma história que fora traduzida 2 romances europeus, diga-se de passagem, né, traduzidos e adaptados aqui para o contexto nacional. E aí, galera, eles não iam ler o livro todo de uma vez. Por quê? Porque não se tinha o hábito da leitura. Imagina numa sociedade que não tem o hábito da leitura, você vender livros. Pô, não faz sentido. Nunca ninguém pegou num livro, nunca ninguém leu um livro. Como é que eu vou te vender um livro? Você não vai querer comprar. Então, qual foi a estratégia da época? Eu pego este livro e o divido em capítulos. Capítulos que eu chamo de folhetins. E eu divulgo para a sociedade paulatinamente, aos poucos. E eu sempre vou terminar... Olha que estratégia maravilhosa. Eu sempre vou terminar o meu capítulo, né, daquele folhetim, o meu capítulo daquele romance, numa parte clímax. Lembram o que significa isso? Clímax. Lindezas, clímax é o ponto auge, é o ponto ápice de uma narrativa em que você fica tenso, querendo descobrir o que acontece a partir dali. Ora, isso instiga a vontade, a curiosidade. A curiosidade é algo inerente ao ser humano, né? Isso me instiga a querer entender melhor essa história, a querer saber o que vai acontecer com a personagem fulana de tal, a partir dali qual vai ser o desenrolar da história. Isso faz com que eu compre o periódico da semana que vem, faz com que eu compre o periódico daqui a 15 dias, beleza? E assim eu tenho uma circulação de textos na sociedade nunca antes vista por essa estratégia maravilhosa. E estratégia esta, meus amores, que a Netflix faz com a gente, né? Cara, assistindo a uma série, você tá lá assistindo a uma série, sei lá,
de 20 e tantos episódios. Vamos colocar aqui Grey's Anatomy? Gente, quem já terminou? Verdade verdadeira. Quem terminou Grey's Anatomy? É impossível terminar Grey's Anatomy, não é? Eu já assisti a vários episódios. E quando eu acho que eu tô chegando no fim, eu não tô nem 10%. Gente, pelo amor de Deus, eu assisto a Grey's Anatomy já tem anos. Já faz anos que eu assisto essa série. E até hoje eu assisto só 10%. A sensação que tem é que eu não saio da mesma temporada, né? Não sei vocês. E aí Grey's Anatomy sempre para no momento ápice, no momento auge. Pra quê? Pra fazer com que você assista ao próximo episódio. E esse fazer com que eu assista ao próximo episódio é uma herança dessa estratégia dos folhetins. Então, quando cair na sua prova alguma questão que verse sobre folhetim, sobre essa circulação em massa de textos, lembra disso aqui. É a Netflix, né? A mesma estratégia que para um episódio, uma temporada num ponto ápice, para que você consuma o próximo episódio. Tudo bem? Meus amores, vamos falar então, vou dar uma passada aqui porque é a explicação do que eu já havia falado, né, dessa estética romântica com público-alvo na burguesia, que foi exatamente lá a base da Revolução Francesa. A burguesia ainda em formação aqui no Brasil, evidentemente vai fomentar essa leitura por meio de folhetins e, obviamente, esses folhetins não eram 100% nacionais, tá? Havia uma reciclagem de folhetins europeus, uma tentativa de adaptação. Não era só uma tradução, pegar um folhetim lá da Europa e traduzir para a língua portuguesa. Não era isso. Era exatamente uma tentativa de você adaptar esse folhetim à nossa realidade local. Beleza? E aí, nessa vasta forma de adaptação, nós encontramos 4 grandes vertentes da prosa romântica aqui no Brasil. Vamos ao romance urbano ou de costumes, romance regionalista, romance histórico e romance indianista. O nome te ajuda a entender. Galera, romance urbano ou de costumes. O que vai ser o rolê de um romance urbano ou de costumes? Galera, eu tenho aqui um romance que acontece no centro de uma cidade, por isso urbano. Cidade esta, Rio de Janeiro, evidentemente. E ali eu vou ter uma certa hipocrisia de uma sociedade, dessa burguesia, que vai ser romantizada, que vai ser idealizada. Por que romance de costumes? Percebam que aqui eu tenho figuras femininas, como Senhora, Lucila, Diva, que aí eu consigo observar que esses livros são manual de bons costumes. São maneiras, né, de se comportar perante essa sociedade que acaba de se descobrir independente de Portugal. Beleza? Então, basicamente, o rolê de romance urbano ou de costumes é este. Romance regionalista é uma forma de você mostrar de fato o conceito de brasilidade indo para o interior do Brasil. Então, muitas serão as referências ao Nordeste e à região Centro-Oeste, ou seja, ainda não, né, de forma crítica, como fez o modernismo, mas sim de forma idealizada. Eu tento descrever, eu tento englobar o território nacional na literatura por meio desse romance regionalista. Beleza? Romance histórico, o nome também ajuda. Eu volto ao tempo da colonização para contar, né, exatamente as coisas que aconteceram justamente na colonização por meio da literatura. E o romance indianista, grande destaque novamente para o José de Alencar, que vocês perguntaram na aula passada. Obviamente, indianista é idealizar o indígena, é colocar o indígena nesse patamar de superioridade, nesse patamar de um cara heróico, bravo, guerreiro. E aí nós temos 3 clássicos da nossa literatura, o Birajara, o Guarani e ela, a Virgem dos Lábios de Mel, a nossa maravilhosa Iracema, que inclusive, olha que interessante, nós tivemos uma redação nota 1000 no Enem do ano passado, que falava de valorização, né, das comunidades e povos tradicionais no Brasil, utilizando este romance como forma de repertório sociocultural. Vejam como a literatura é um prato cheio, não só para o gabarito da sua prova de linguagens, mas também, por que não, um repertório sociocultural criativo, excêntrico, para a sua prova de redação também. Beleza? Lindezas, vamos fazer aqui, eu já expliquei para você basicamente essas 4 vertentes, mas vamos aprofundá-las rapidamente, começando pela indianista. Vamos pontuar aí no seu mapa mental, no seu flashcard, o que é mais relevante? Vejam, romance indianista, presença marcante da natureza exuberante,
O indígena assumiu uma posição de destaque, assim como assumiu também na poesia. Lembra disso? Acho que talvez foi por isso que vocês tenham associado, né, a aula da semana passada ao José de Alencar, porque de fato, né, os primeiros românticos na poesia também fizeram essa alusão, essa exaltação ao símbolo nacional como o indígena. Beleza? O indígena ocupou um espaço que nos romances europeus pertencia ao cavaleiro medieval. Lembra que eu te disse que não era uma tradução? Eu não pegava um romance europeu e traduzia para o português. Não, mas eu adaptava ao meu contexto local. E por que lá na Europa, então, esse cavaleiro medieval estava sendo idealizado? Amores, uma das bases do movimento do romantismo era exatamente a exaltação da pátria, a exaltação da nação, o conceito de nacionalismo. E na Europa, né, justamente pela Idade Média, ter aqueles cavaleiros medievais, a gente fez até associação com Game of Thrones ontem, na semana passada, né, mostrando aqueles ideais de justiça, dignidade, brio, honra. Então isso estava em moda novamente na Europa, né? Você colocava ali uma idealização em cima desse cavaleiro medieval. Você trazia esse cavaleiro medieval como grande herói nacional. E aqui, obviamente, no Brasil, a gente não tem como fazer isso. Como é que eu diria que o herói da minha pátria é um cavaleiro medieval? Não faz sentido. E aí sobra pro coitado do indígena esse papel que não lhe cabe, né? O indígena é retratado no quinhentismo com um olhar de ingenuidade, né? Esse é o retrato que a gente tem da colonização. E aí ele é posto nessa prosa romântica, né? Nesse romance indianista como um cara bravo, heróico, que vai salvar a nossa nação, beleza? Isso é encarado por muitos críticos literários como uma narrativa sem verossimilhança, beleza? Ou seja, não há uma relação com a realidade. Então, quando isso cai na sua prova, cuidado que muitas vezes é em tom crítico, beleza? Os indígenas eram relacionados a atitudes e códigos de ética que o aproximavam de um herói clássico, mas que os distanciavam dos nativos reais do Brasil, cujas virtudes não seguiam a lógica europeia, certo? Então, esse indígena era criticado, né, por essa falta de verossimilhança. Olha que coisa ridícula, como um cavaleiro medieval de tangas. Olha a falta de verossimilhança nisso aí, né? A falta de aproximação com a realidade. Então anota isso no seu flashcard. Muitas vezes, quando aparece, né, um romance indianista na sua prova, a questão está criticando esta forma de literatura. Beleza? Agora, há questões que vão comparar indígenas literários, e aí são questões lindas. Por exemplo, Peri, que é um indígena, né, de um livro de José de Alencar, ele acaba sendo retratado de forma heróica, bravo, guerreiro, valente e tudo mais. Só que no modernismo a gente tem um outro indígena, que é aquele cara preguiçoso, indolente, né? É um cara baixinho, negro, que é exatamente o Macunaíma. Então a gente vai ver, quando chegarmos em modernismo, essa diferenciação que há na figura do indígena. No romantismo, esse indígena totalmente idealizado, e no modernismo, esse indígena como alvo de crítica social, como de fato deveria ter sido feito desde o princípio. Beleza, meus amores? Bom, aqui eu trouxe um trechinho de Iracema. Olha, eu fico muito irritado, não sei vocês, com o apelido, né, com a alcunha de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Gente, me dá enjoo só de falar isso tudo. Virgem dos Lábios de Mel. É você romantizar, é você idealizar demais uma realidade, né? Porque pensa comigo, virgem. Pô, se eu tô colocando uma indígena como virgem, cara, quem é que vai tirar a virgindade dessa indígena? Me diz, se eu tô colocando uma indígena, Iracema como tantas outras, porque aqui Iracema é quase que uma metonímia, né? Iracema é a parte pelo todo. Ela é um ser, né, um indivíduo que representa uma tribo, por exemplo, né, uma mulher de uma tribo. Quem é que vai tirar a virgindade, né, de Iracema ou das indígenas brasileiras? O colonizador. Então colocar ali a virgem e dizer que a virgem tem lábios de mel, me poupe, gente. E aí a Iracema, coitada, ela é descrita com vários elementos da natureza, né? Isso é romantização pura, vejam. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo de Jati
não era doce como seu sorriso, nem a baunilha. Ah, gente, pelo amor de Deus, gente, isso aqui é cafona, é cafona. Por quê? Claro que na época, isso era justamente o que estava em alta. Eu precisava trazer essa idealização, fazia parte do movimento literário. Mas quando a gente olha para isso, não tem verossimilhança nenhuma. E aí a Emanuele da Silva, minha maravilhosa, eu já te mando um beijo, tá? Ela tá perguntando o que é verossimilhança. Minha lindeza, se liga nisso que é um conceito muito importante para a literatura, tá? Vero significa verdade e similhança, aproximação, associação. Então, uma verossimilhança é uma associação com a realidade, o que não acontecia, por exemplo, nesses romances românticos, beleza? Quando a gente olha para o modernismo, pensa aí, Emanuele, no livro Vidas Secas. O livro Vidas Secas se passa no Nordeste e ele é retratado na obra como de fato ele é, seco, hostil, árido, as pessoas que ali habitam, né, em condições sociais precárias. Então, lá na obra Vidas Secas existe verossimilhança. Aqui no romantismo, essa verossimilhança é bastante questionável. Tudo bem? Meus amores, romance urbano. O romance urbano foi aquilo que eu falei, né? Era o romance que tinha maior popularidade porque eu via mulheres burguesas sendo retratadas nessa literatura, né? Mulheres burguesas que faziam ali um código de bons costumes na sociedade, né? Era exatamente um romance bastante hipócrita. Alguém perguntou aí de Machado de Assis, né? Machado de Assis é o oposto disso aqui. Machado de Assis, ele escreve... Claro que o Machado, a gente vai ver isso em breve, nas aulas futuras, o Machado sozinho ele já é uma escola literária, né? É muito difícil enquadrá-lo em um único movimento, porque é um escritor plural, é um escritor, inclusive, o maior escritor da nossa literatura. Mas, didaticamente, né, e cronologicamente, a gente coloca o Machado no realismo, que vai ser uma oposição a essa subjetividade, a essa fantasia, a essa idealização. Beleza? Então, para quem perguntou aí, subiu, eu não vou conseguir achar o nome, mas para quem perguntou, o Machado, didaticamente e cronologicamente, a gente coloca ele no realismo. Beleza? Por mais que isso também seja alvo de crítica. Alguns críticos literários vão dizer que o Machado é tão gigantesco, ele é grandão, que não dá pra gente colocar numa escola literária só, tá? Mas vamos deixar isso para aulas futuras, para aulas vindouras, em que a gente vai falar do realismo, do naturalismo e do Machadão. Beleza? Fato é que nesse romance urbano, ele ganhou popularidade porque era um romance de costumes, né? A burguesia estava se vendo retratada naquela obra, né? Havia um processo quase que de catarse. Lembra aqui que a catarse é sua identificação com a obra. Então a burguesia lia, né, aquele retrato de fantasia, de hipocrisia, né? Aquele manual das boas maneiras, quais são as orientações, como que eu devo me portar diante da sociedade. Então esse romance aqui, ó, voou. Todo mundo comprava, saía mais que água na banca de jornal, né? Porque a galera adorava. Era uma classe hipócrita, né? Então tem ali a hipocrisia de ler um retrato seu de maneira idealizada. Tudo bem? E aqui, ó, olha o nome. Olha os nomes, cara. Pega essa informação. Lucila, diva, esse aqui é a minha cara. Se eu fosse, né, uma mulher maravilhosa nesse tempo aqui no Brasil, né, finalzinho do 18, início do século 19, isso aqui seria a minha capa, né? Com certeza ia tirar essa mulher daqui e ia colocar meu rosto aqui, diva, né? Sou eu, maravilhosa, diva, senhora. Então vejam como que a gente tem essa idealização, esse manual de bons costumes. Eu vou ser uma diva, eu vou ser uma senhora. Diva é nome aqui, tá? Não é adjetivo. Eu vou ser Lucila. E romances leves, como por exemplo A Moreninha, né? Que é exatamente uma ideia de uma linguagem simples, uma linguagem informal, para fazer com que essa literatura chegue para as camadas, entre aspas, mais populares da sociedade. Tudo bem? Bom, romance regionalista. Esse romance regionalista foi aquilo que eu falei, que ele começa a olhar para o interior do Brasil, beleza? Então eu tenho ali uma literatura que não vai mais se concentrar só no Rio de Janeiro. É uma literatura que começa a olhar para o Nordeste, é uma literatura que começa a olhar para o Centro-Oeste. Então eu tenho exatamente a construção do conceito de brasilidade dentro desse processo do romance regionalista. E aí eu separei uma questão sobre esse romance regionalista para a gente resolver. É uma questão recente do Enem, que já vai aparecer aí na sua tela para a gente tentar responder. Beleza? E por fim... e aí olha só. Inocência, né, do Visconde de Toné, é um livro que retrata o Mato Grosso.
O Gaúcho, do José de Alencar, é um livro que retrata a região sul, os Pampas, informação na região sul. O Sertanejo, também de José de Alencar, falando do Ceará. Franklin Távora escreve O Cabeleira para falar de Pernambuco. Então essa ideia do romance regionalista é exatamente a interiorização da literatura. Anota isso, por favor, é a interiorização da literatura, território brasileiro adentro. Ou seja, eu não vou ficar só no eixo, né, da antiga metrópole, da antiga colônia, como você queira chamar. Eu vou adentrar, né, no país, construindo mais efetivamente esse conceito de brasilidade. Beleza? E para finalizar, o romance histórico, esse, coitado, não teve tantos adeptos não, tá? Tô sendo sincero com vocês, a galera consumia mais o romance de costumes mesmo, romance urbano. Esse romance histórico não teve tantos adeptos, não teve tantos leitores assim, mas ele faz parte da nossa periodização literária, porque ele abordava questões ligadas ao período colonial, né? Era exatamente esse resgate do que aconteceu no período colonial para definir-se o conceito de brasilidade. Os dois mais importantes aqui pra gente são José de Alencar novamente. As Minas de Prata, falando exatamente, né, dos bandeirantes, né, que buscavam, né, exatamente os metais preciosos, e Guerra dos Mascates, também de José de Alencar, que retrata o conflito que houve, de fato, no Brasil colônia entre os comerciantes de Olinda e Recife. Beleza? Ó, estão perguntando aí, qual desses livros é o mais fácil para ler? Cara, então, vamos lá. Esses livros, eles são pequenos. Lembra que eu falei para vocês que eles circulavam em forma de folhetins? Não são livros grandes, tá? Não são livros grandes. Mas são livros, acho que pela ideia da fantasia, pelo processo de romantização, pelo processo de idealização, são livros mais lentos, né? Mas se você quiser uma indicação, eu sugiro que você leia Iracema. Deixa eu voltar nela aqui. Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, que talvez seja o mais palpável, né, pra gente perceber essa idealização do elemento indígena na sociedade, e de todos esses é o mais acessível, digamos assim, já que você me perguntou uma leitura fácil. Tá bem? Meus amores, vamos para a questão que eu prometi para vocês, mas antes, não vai dar tempo da gente fazer o nosso mapa mental hoje, mas isso aqui serve como um projeto de mapa mental. Eu gostaria aí que o seu flashcard, já tira o seu print, que o seu flashcard tivesse essas informações. Vejamos, vertentes da prosa romântica, vertentes da prosa romântica. Aqui a gente pode relembrar dois fatos aqui no seu mapa mental. Você pode puxar uma setinha para cá, colocando o processo de independência do Brasil, e uma setinha para cá, relembrando que o romantismo é exatamente um processo de construção da identidade brasileira. Beleza? Eu faria aqui algo bem grande para colocar a palavra folhetim. Folhetim, porque é exatamente a forma de circulação desses livros na nossa sociedade. E aqui, as 4 vertentes. Romance indianista é exatamente a valorização do indígena como herói nacional, com falta de verossimilhança, porque é apenas uma consideração, né, uma tentativa de adaptação do cavaleiro medieval europeu. Suave? Romance histórico retoma ali os tempos da colonização. Fatos históricos da época da colonização aparecem nesse tipo de romance. Romance regionalista, lembra da palavra? É uma interiorização da literatura. Ou seja, eu olho Brasil adentro. Eu vou à região sul, eu vou à região nordeste, eu vou à região centro-oeste, tentando delinear o conceito de brasilidade. E romance urbano, esse sim você coloca muitas exclamações, porque foi a base, né, da transformação burguesa. A burguesia lhe agradava muito esse tipo de romance, exatamente pela questão, né, de ser um romance de costumes, né, um romance que trazia ali manual de boas maneiras, orientações de como se portar em sociedade. Beleza? Então, faz aqui essas anotações do seu mapa mental e depois você me manda lá no Instagram, @prof.diegodias, para eu ver como é que ficou o seu mapa mental de hoje. Tá bem? Para finalizar, separei uma questão aqui pra gente. Questão que é a cara do Enem. Vem aquele texto gigantesco, você fica desesperado. Agora, a gente teve uma aula de exercícios entre os capítulos 8 e 9, se não me equivoco. Tá? A gente estava saindo ali do quinhentismo e entrando no barroco. Eu te ensinei a fazer questão de literatura no Enem, principalmente para você ganhar tempo, como é o nosso caso aqui agora. Imagina, eu preciso entregar o meu cartão resposta, mas ainda falta essa questão.
E eu não vou ter tempo de ler todo esse texto e de ler tudo isso aqui com calma. Eu preciso otimizar a minha leitura. E como é que eu vou otimizar a minha leitura? Primeiro, olhando para a fonte. Lembram dessa dica? Visconde de Toné, Inocência. Eu vou associar este livro ao romantismo no Brasil. E a que tipo de romantismo? A prosa regionalista. Diego, eu não ia conseguir lembrar desse autor. E assim, bebê, sabe por quê? Olha o nome do capítulo, O Sertão e o Sertanejo. Você consegue associar isso ao romance regionalista, não é verdade? Por quê? Porque eu estou indo para o interior do Brasil, sertão e o sertanejo. Vamos ver a questão? Ela diz o seguinte: o romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação. Considerando o trecho acima, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a construção da identidade da nação é... Sabe o que me chama a atenção nesse enunciado? O fato de que a palavra nação, ela se repete 2 vezes. Você percebeu isso? Ó, ele fala importância na formação da ideia da nação. E lá no finalzinho ele diz de novo, construção da identidade da nação. Então eu preciso achar uma opção que verse sobre essa idealização da construção do conceito, da identidade, da brasilidade. Vamos devagar vendo as opções. Letra A. Possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida da natureza nacional, marcada pelo subdesenvolvimento e pela falta de perspectiva de renovação. Meus amores, se eu estou falando de um texto romântico, eu estou falando de um texto que se idealizou dentro do processo de independência. Como é que você vai marcar a letra A? Não tem como. Falta de perspectiva de renovação? Cara, o Brasil acabou de se tornar independente. Como é que tem falta de perspectiva de renovação? Esquece isso, é loucura, né? Não tem como eu falar que no meio de um processo, né, de terminar uma independência, né, um processo de independência e buscar um conceito de brasilidade, não tem renovação. Esquece a letra A. Letra B. Essa letra B é chorar, tá? É pra chorar. Consciência da exploração da terra pelos colonizadores e pela classe dominante local, o que coibiu a exploração desenfreada das riquezas naturais do país. Meus amores, se a letra B fosse certa, talvez a gente não estaria nessa situação catastrófica que virou o Brasil em mais de 500 anos de história, né? Se o explorador tivesse consciência, ele não seria um explorador. Fica aí a reflexão do dia, né? Estava faltando a reflexão do dia, porque a gente só refletiu sobre amor até então, né? O amor à sofrência. A reflexão do dia é essa. Se um explorador não tivesse consciência, ele não seria um explorador, não é verdade? Qual é o explorador que tu conhece que tem consciência, criatura? Não rola, essa letra B tá surreal. E ainda diz que coibiu a exploração. Pô, coibiu, proibiu, né? Foi o quê? Desacelerado o processo de exploração? Tá maluco, né? Não tem como. Letra C. Construção em linguagem simples, realista. Já parei aqui. Se é um texto do romantismo, cara, romantizar é fantasiar, é idealizar. Não tem como você falar que é uma linguagem realista. Sem fantasia ou exaltação, não existe isso. Não existe isso. Letra E. Valorização da vida urbana. Já parei, né? Gente, olha o título. O sertão... Teve gente que falou letra E, aí eu vou dar na cara, hein? O sertão e o sertanejo. Se é sertão, como é que é valorização da vida urbana, Senhor Jesus? Não tem como, né? Sertão não pode ser valorização da vida urbana. Já elimino a letra E de cara. Ficamos então com a letra D? Vamos ver se faz sentido? Expansão dos limites geográficos da Terra. Lembra da palavra-chave? Quem lembra da palavra-chave? Coloca aí no chat para ver se vocês estão coladinhos aqui comigo. O que seria essa expansão dos limites geográficos da Terra em termos literários? Uma interiorização. Lembra disso? É a interiorização da literatura, que promoveu um sentimento de unidade do território nacional. Lembra que a palavra nação apareceu lá 2 vezes? Olha ela aqui no gabarito. Sentimento de unidade do território nacional. E deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros. Que lugar mais distante seria esse? O sertão, bebê. Então o gabarito, de fato, é a letra D de dado. Beleza, meus amores? Estamos juntos?
Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Já dando aqui um spoiler para a semana que vem, tá? Na semana que vem, a gente vai mudar a chave novamente. A gente ficou 3 semanas falando de romantismo. Semana que vem, mas você entendeu, né? Foram 3 capítulos, porque é um assunto denso, e aqui no ProEnem a gente divide didaticamente o seu ensino literário. Então, primeiro a gente falou de características gerais, semana passada de poesia, hoje de prosa. Na semana que vem, a gente vai chegar uma nova escola literária. Vamos falar do oposto do romantismo, que é exatamente o realismo no século XIX, e aí, claramente, Machado estará presente na nossa aula. Tudo bem? Um prazer estar com vocês, um beijo grande e a gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.